Olá, turma, como vão todos? Espero que muito bem. Espero que estejam em casa, se cuidando nesse período de pandemia, se alimentando bem, dormindo bem, né? Ingerindo bastante líquido e descansando. É isso aí, mas enquanto a gente está em casa também, a gente vai estudando na medida do possível, não é verdade? Então, eu preparei no vídeo anterior uma revisão sobre evolução e nesse aqui vou discutir algumas questões a respeito do conteúdo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Bom, vamos começar com a primeira, que é essa aí, ó. Leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor da pele na espécie humana. Tem dois trechos. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo a se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. É um trecho da Scientific American. Vamos lá. Nesses dois trechos encontram subjacentes ideias de: bom, letra A, teoria sintética da evolução. Letra B, teoria darwinista. Letra C, neodarwinista. Letra D, lamarquista. E letra E, sobre especiação. Então, o que a gente tem aí? Nos dois trechos de textos, fica claro que o organismo se modificou para sobreviver em condição ambiental. Então, não foi um processo de seleção natural, foi uma modificação a partir do organismo vivo. E essa modificação ela infere sobre a lei do uso e desuso, que é justamente a ideia lamarquista. Ok? Essa é a primeira questão. Então, olha o detalhe dessa questão. Olhe que nas duas afirmativas, tanto na primeira como na segunda, a releitura dela permite você entender que, tanto em uma como outra, o organismo está se modificando para poder sobreviver ao meio. Não é verdade? Então ele não sobrevive porque ele já tem um padrão que dá a ele a condição de sobreviver. Ele sobrevive porque ele se modifica. E é aí que está a ideia subtendida da lei do uso e desuso. Por isso que a questão é uma ideia lamarquista. Mais uma questão. Os pesquisadores Robert Simmons e Lou Shepard questionaram a visão tradicional de como a girafa desenvolveu o pescoço comprido. Observações feitas na África demonstraram que as girafas que atingem alturas de 4 a 5 metros geralmente se alimentam de folhas a 3 metros do solo. O pescoço comprido é usado como uma arma nos combates corpo a corpo pelos machos na disputa de fêmeas. As fêmeas também preferem acasalar com machos de pescoço grande. Esses pesquisadores argumentam que o pescoço da girafa ficou grande devido à seleção sexual. Machos com pescoços mais compridos deixavam mais descendentes do que machos com pescoço mais curto. Sobre a visão tradicional de como a girafa desenvolveu um pescoço comprido, é correto afirmar que... Então, nessa questão, veja que ele traz um contexto de como as girafas realmente disputam a questão do espaço através do tamanho. Então, ele mostra que é uma seleção sexual. Ele contrapõe a ideia original ou tradicional sobre o tamanho do pescoço das girafas, proposto por Lamarck e Darwin. Mas observe que no comando da questão, ele trabalha sobre a versão tradicional, ou seja, sobre o modelo tradicional, o que é certo afirmar. Então veja que apesar de ele trazer no texto a ideia do contexto sexual, que é uma questão atual, uma pesquisa atual, ele quer que você diga com relação à versão tradicional. Então a gente vai ter que escolher dentro de uma das opções, aquele que é o gabarito, que identifica perfeitamente sobre a visão tradicional do pescoço das girafas, ou proposto por Lamarck, ou proposto por Darwin. Beleza? Então vamos ver qual é aí correta. Bom, vamos lá. Letra A. Na visão tradicional baseada por Darwin, a girafa adquiriu o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Então já está errado. A lei do uso e desuso é proposta por Lamarck. Ele ainda diz: as girafas que esticam seu pescoço geram a prole que já nasce com o pescoço mais comprido e, cumulativamente, através das gerações, o pescoço em média aumenta de tamanho. Então observe que ele vai mostrar a ideia de um aumento gradativo a partir da transmissão de informação, toda por Lamarck. Então está errado a letra A. Letra B. Na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquiriu o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial. Esse termo diferencial está dizendo que os mais aptos sobrevivem. Então é a ideia da seleção natural. Então não é por Lamarck, é por Darwin. Então está errado também. Bom, na letra C ele fala assim: na visão tradicional baseada em Lamarck, a girafa adquire o pescoço comprido pela lei do uso e desuso. Até aí ok. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras. Então observe que ele dá a ideia de que as girafas já têm um pescoço comprido. Então não que ela se torna pescoço comprido a partir da lei do uso e desuso, ou seja, esticando seu pescoço. Então não está correto de acordo com a lei do uso e desuso.
A letra D diz: na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Ok, seleção natural. Aquelas com pescoço comprido conseguem se alimentar de folhas inacessíveis às outras e deixam, portanto, mais descendentes. Então esse é o nosso gabarito. E por último, a letra E, que diz: na visão tradicional baseada em Darwin, a girafa adquire o pescoço comprido com a sobrevivência diferencial de girafas. Ok, até aí. As girafas que esticam seus pescoços, observe, geram uma prole que já nasce com o pescoço mais comprido. Então ele traz depois a descrição da lei do uso-desuso proposto por Lamarck. Então observe que realmente o gabarito é a letra D, e as outras opções eles sempre cometem falhas, transformando a ideia de Darwin em Lamarck ou o inverso. Mais uma questão, vamos lá. Considere as afirmativas a seguir. Primeiro, as mutações, sendo fonte de variabilidade genética, ocorrem continuamente com o propósito de adaptar os indivíduos ao ambiente. Bom, verifique que a mutação é um efeito aleatório do meio. Ela não acontece para adaptar o indivíduo ao meio, ela acontece por consequência da condição do meio. Ela pode adaptar ou não. Então, a 1 está errada. 2. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações diferentes, diminuindo as diferenças genéticas entre elas e reduzindo a chance de especiação. Ok, correto. Quanto mais migração acontecer entre populações, maior o fluxo gênico, os indivíduos cruzam entre si, e nesse caso as diferenças são menores. Então, como não há isolamento geográfico e reprodutivo, dificilmente terá especiação. Bom, dessa forma o item 2 está correto. Item 3. A seleção natural não altera a frequência dos genes. Altera sim, então está errado. Porque a seleção natural ela vai selecionar as formas mais naturalmente adaptadas e com isso a frequência de genes também vai se alterar. E o item 4 diz: o estabelecimento de uma nova população a partir de poucos indivíduos que emigram da população original é um exemplo de princípio ou efeito fundador. Perfeito, correto também, que é justamente quando você tem poucos indivíduos que migram e se instalam no novo ambiente e dali criam uma nova população. Esse efeito se chama, dentro da evolução, efeito fundador. Então as alternativas que estão corretas são alternativas 2 e 4. E aí galera, está conseguindo acompanhar as discussões das questões? Enfim, vai colocando os comentários aí embaixo no vídeo que dentro do medida possível vou respondendo para vocês e ajudando, tá certo? Então vamos para mais uma questão e a última questão. Vamos lá. Vamos para a última. A mutação, a migração, a deriva genética e a seleção natural têm efeitos diferentes na variação genética dentro das populações e entre as populações. Considerando populações diferentes, assinale a alternativa que apresenta o fator que tem maior chance de diminuir a variação genética entre populações. Então veja que ele fala de 4 fatores que interferem na variação genética, mas depois ele chama atenção no comando e diz o seguinte: entre populações diferentes, qual desses 4 fatores que estão identificados aí embaixo, eles têm maior chance de diminuir, né, a variação genética? Mutação, recombinação, deriva genética ou migração? A resposta é migração. Por quê? Porque quanto mais atividade migratória estiver entre as populações, mais parecidas vão estar as populações, ou seja, menor a variação genética. Então a migração é aquela que tem maior chance de diminuir essa variação genética, considerando populações diferentes. Ok? E aí galera, espero que tenham gostado. Deu para fazer algumas discussões a respeito de alguns tópicos no conceito de evolução. Se gostaram, coloque aí os comentários abaixo, se tiver alguma dúvida também, certo? Lembra de compartilhar com os outros colegas de turma, alguns não estão acessando aí para poder ver, de todas as turmas. E se gostaram, dá um like aí no vídeo, valeu? Um abraço a todos, até a próxima, vou aprontar outra aula para vocês.